Iniciando mais um PantherCast hoje, tem uma convidada muito especial que eu trouxe para vocês hoje. Uma pessoa que é da nossa equipe aqui da Panther, a doutora Xênia, cirurgiã plástica. Obrigada pelo convite. E a gente vai falar hoje de um tema muito relevante sobre a influência dos filtros e a autoestima das pacientes. Que é um problema sério pra gente, né, Roberta, que trabalha com estética. Sim, exatamente sobre isso que eu queria falar, assim, o quanto você percebe que isso influencia na expectativa da paciente. Eu acho que hoje a gente vive uma época onde as pessoas têm uma cobrança excessiva. Antes era uma cobrança que vinha da sociedade como um todo. Mas eu acho que hoje a cobrança da própria paciente é muito grande. Então, assim, eu acho que desde que inventaram a câmera de selfie, e a gente viu que isso, no ano que saiu a câmera de selfie, houve um aumento nos Estados Unidos do número de rinoplastia, a partir daí só piorou. Porque as pessoas estão se vendo, estão se percebendo com um olhar extremamente crítico. E é lógico, a mídia social estimula muitíssimo e tantíssimo as comparações. E as comparações acabam levando às frustrações. Então as pessoas acabam criando um ciclo vicioso, pernicioso, de vício nas alterações tecnológicas que vão permitir que elas tenham aquela imagem que elas gostariam de ter. Eu acho que o filtro também ele influencia muito nessa distorção da autoimagem, né? Porque Sim. a pessoa se vê ali com o filtro de um jeito diferente. Exatamente, que ela e é. ela se vicia no avatar dela, que aquilo é como se fosse um avatar dela. Eu gosto do meu avatar. Eu tento não usar o avatar, meu único avatar que eu uso é no Minecraft, quando eu estou jogando, mas aí a Max, ela é bem quadradinha, assim, é bem tranquilo. Imagina, você tem uma imagem trabalhada, né? A gente está tendo agora a polêmica da perda dos filtros do Instagram, que vão deixar de existir, e já tem pânico. Né? As pessoas chegam e comentando sobre isso no consultório. Eu sou super a favor, inclusive. Acho que pela primeira vez o Instagram está tentando coibir algo que acaba gerando em muitas pessoas um distúrbio de autoimagem extremamente difícil de tratar e que a empresa tem sim que, em algum momento, ter a responsabilidade de tentar conter isso, pelo menos da melhor maneira possível. Resolve o problema do filtro, mas o problema da comparação que acontece em rede social não A comparação é sério. A comparação é muito, muito sério. Isso como dermatologista, você vive isso também de uma maneira muito intensa. Doutora, porque eu quero a boca da fulana, porque eu quero isso, né, da cicrana, eu quero isso da tal influencer. Inclusive, quando alguma dessas influencers faz algum procedimento, a gente tem naturalmente um pico de procura por aquilo. Então, por quê? Porque as pessoas passam cada vez mais tempo conectadas. E conectadas em quê? Conectadas numa vida que nem sempre é real. Sim, tá comparando o palco das pessoas com o seu bastidor, né? Exatamente. Isso, exato. As pessoas estão no palco, o palco tem uma iluminação, as pessoas têm uma maquiagem, tem todo um contexto, e a sua vida do dia a dia é o bastidor. É a corda pendurada de trás do palco, porque é o que funciona, é o que faz o mundo movimentar. E as pessoas se comparam a isso, né? Então, assim, eu tento ao máximo no meu Instagram, no meu perfil, usar o mínimo de manipulação possível. Na verdade, eu praticamente não uso. Eu uso luz, porque a gente precisa de luz, e eu cuido bem da minha pele, como você sabe, porque vivo direto te perturbando. Não perturba. Mas, assim, esse investimento, por exemplo, quantas horas de atividade física você faz por semana, mesmo sendo mãe de 2 crianças? Que precisam de você para tudo, porque o meu tem 16 anos, ele vai e volta para a escola sozinho. Você não, a gente está aqui gravando o podcast e você tem hora certa para buscar as crianças na escola. Sim. Mesmo assim, você cuida da sua alimentação, você vai no supermercado para sua família ter uma alimentação mais saudável. Você cozinha à noite, porque eu já vi você dizendo, eu fui para a cozinha 11 horas da noite fazer janta, tá? Então, assim... Nem sempre, mas nem às vezes sempre, sim. Mas às vezes entre fazer isso e pedir um iFood, você faz isso, mesmo cansada. Então são escolhas que a gente faz todo dia para ter uma pele mais saudável, um corpo mais saudável
e que muita gente não está disposta a fazer. Não está disposta a pagar a conta. A pagar a conta. A pessoa quer o palco, o glamour, a fama, mas não quer pagar a conta. E você percebe, assim, no dia a dia, que isso influencia na expectativa delas em relação à cirurgia? Influencia. Influencia porque, assim, na mama, por exemplo, o sonho dourado de muitas das pacientes é o colo marcado. E o colo marcado, ele exige uma série de coisas, de pequenos, inclusive anatômicas, como, por exemplo, a pessoa tem que ter isso aqui muito magrinho, a gente acaba tendo que usar, às vezes, próteses muito grandes, e uma série de coisas que a paciente, ela vive em busca daquilo. E nem sempre aquilo é compatível com a anatomia dela, com o músculo dela, com o tamanho do tórax dela, com o tipo de tórax que ela tem. Mas aquela imagem está cristalizada na cabeça dela. O que acontece? Que nós temos um problema muito sério com essa geração. Eles são perfeccionistas de uma maneira distorcida. Qualquer coisa que foge daquele sonho planejado dourado vira uma frustração imediata. E aí o que acontece? A vida não é linear, né? O nosso corpo tem uma anatomia que a gente tem que respeitar. Mesmo você tendo todos os procedimentos e a gente faz, a gente sabe que tem um limite, com certeza, né? E como são pessoas viciadas na perfeição, elas se frustram com muita facilidade. E essa frustração cai no colo de quem? Seu e meu. Lógico, de quem mais? Acaba refletindo na gente como profissional e a gente como mulher se cobra muito, se policiar para não entrar nessa também. Exatamente. Você sabe, né, que eu fico no espelho, é aqui. Então assim, a gente. E quantas vezes eu falo, tá ótimo. Sim. Mas a gente também tem que se policiar. Mesmo assim, não querendo, a gente sofre isso por tabela, né? Sim, e é uma vigilância contínua, porque é muito tentador, né? É muito tentador você ter essa visão melhorada de você mesmo e acostumar com isso. Uhum. Então, às vezes eu gravo uns vídeos assim e eu falo assim, gente, a gente precisa de mais espelho e menos selfie. De se olhar bem de pertinho, assim, que nem eu que sou míope. Bem pertinho do espelho e olhar bem, olha, essa é a Xênia, sem maquiagem, com o rosto lavado, de preferência depois de uma noite bem dormida, né, amigo? Porque também não precisa se sabotar tanto assim, pelo menos dormir bem. Como você, Xênia, assim, queria saber de você, como você lida com as suas pacientes com essas expectativas? Como você faz para gerenciar essa frustração delas? Conversando? O que você faz para... Roberta, a primeira coisa que eu acho que foi o mais difícil para mim ao longo da minha carreira foi lidar com a frustração, a minha frustração de não atender a expectativa dela. Então, a coisa assim mais difícil ao longo da minha carreira foi isso. Eu não estou imune a essa frustração. Mas o que eu tento fazer? Primeiro, eu tento trabalhar em mim a frustração da queixa. Então, normalmente eu avalio aquele caso, passo a passo, momento por momento, revejo tudo que eu poderia ter feito diferente para atender aquela expectativa. Às vezes eu não acho nada que eu pudesse ter feito diferente. Nesse momento eu falo, não, essa dor não é minha, é dela. Então vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Mas uma coisa que eu sempre faço é acolher a dor dela. Porque não importa se aquilo é plausível, a dela é real. Entendeu? E às vezes a gente tem também uma questão de comunicação. Você imagina que assim, é um telefone sem fio. Sai da cabeça dela o que aquilo é a expectativa dela, passa pelo ar, entra no meu ouvido, cai no meu cérebro. Eu tenho que traduzir isso e trazer. Então, a paciente que mais me dá medo é a que pouco fala e a que pouco tem clareza do que ela quer. Em relação a doutora, do jeito que... Não é do jeito que eu quero saber as suas expectativas, porque se eu não souber as suas exatas expectativas, eu vou ter menos chance de atingir seu objetivo. E se as suas expectativas forem inatingíveis, eu vou ter a chance de, antes de te operar, te dizer que eu não consigo atingir esse objetivo. E aí nós vamos economizar 2 frustrações, a sua e a minha. Porque antes é explicação, depois é desculpa. Se você já fala antes, olha, o que você está esperando não é possível? Não é possível.
É diferente. Sim, é diferente. Mas eu acho que, assim, essa questão da comunicação é difícil. E esses dias um colega me contou uma história que eu gostei bastante. Ele falou que recebeu uma paciente de 60 e poucos anos no consultório e ela trouxe 3 fotos de mama que ela queria igual que ela encontrou na mídia social. 3 fotos de pessoas de menos de 30 anos. Aí ele olhou para ela com todo respeito e disse: mas você não viu nenhuma de uma mulher na sua faixa etária? Porque o corpo muda, o músculo não é o mesmo, a pele não é a mesma, e quando a gente está tratando de mama, de inclusão de prótese, de mastopexia, tudo isso a gente tem que respeitar. Então, entra a comparação que, além de tudo, ela não é feita dentro daquela possibilidade. Aí ela já disse assim: não, então, esses resultados aqui eu não tenho como atingir. E a gente vive nessa tarefa difícil de traduzir o sonho dos outros, né? E ainda passar disso para técnica. Mas sim, eu já reoperei pacientes para dar. Se eu perceber que tem algo a mais que possa ser feito, eu ofereço. Principalmente na reconstrução mamária, porque eu acho que a reconstrução mamária é extremamente desafiante. E tentar dar àquela mulher que passou por toda aquela dor da perda da mama, um colo diferente, um colo marcado, uma mama bonita, para mim é meio que assim, é quase uma obsessão minha, entendeu? Então, às vezes eu reopero por 1 centímetro para dar para ela o melhor resultado possível, porque é um grande desafio transformar uma mama que não é mama numa mama e ainda a outra parecida com a que não é, entendeu? Uhum. Então, assim, é bem difícil. Já que você entrou no tema, não podemos deixar de falar do Outubro Rosa, e você faz também reconstrução de mama, justamente as pacientes que passaram aí pelo processo do câncer de mama. Como você enxerga o papel da cirurgia plástica na reconstrução mamária e na reconstrução da autoestima também, né? Você sabe que, assim, outro dia uma paciente chegou para mim, aqui na Panter, e falou assim para mim: doutora, eu vim aqui porque, assim, quando eu fiz a minha reconstrução, era uma cirurgia secundária. No caso, ela já tinha uma reconstrução e não estava satisfeita. E aí o médico falou para mim assim: mas você tá reclamando por quê? A mama da reconstrução, ela é feita para ela ficar bonita na roupa, não pelada. Gente, eu não falei nada, mas eu falei assim: gente, que dor, a gente é mulher, né? Depois de você passar por todo um câncer, você quer sim ter uma autoestima sem roupa. Você quer ter uma vida sexual saudável, né? Então, assim, aquilo ficou na minha cabeça. E aí, isso já faz algum tempo, e desde então, aí acho que eu fiquei mais obsessiva aí com a questão de deixar uma mama bonita com a mulher sem roupa, deixar na reconstrução, o mais próximo possível daquilo que eu faço numa cirurgia estética. Dentro dos limites ali de cada caso, né? Porque a paciente passou por radioterapia, a pele já não é mais a mesma coisa. Aí a gente faz os processos de lipoenxertia, dá uma melhorada, mas às vezes a cor não volta, então faz uma outra sessão. E é como eu te digo, eu não faço questão de esgotar todas as possibilidades terapêuticas. E sobre esse movimento do Outubro Rosa, você acha que impacta, assim, positivamente numa procura maior pela cirurgia de reconstrução? Sim, eu acho que, assim, o Outubro Rosa, ele tem um impacto de informação, ele já é uma coisa estabelecida, né? Eu gosto, é uma campanha que me dá prazer de participar. Cada vez que alguém me chama para fazer um vídeo, uma coisa, uma aula, eu tenho uma amiga que ela fala que ela foi fazer plástica, porque a plástica é a boa notícia. Depois da má notícia. Depois da má notícia. E é verdade, então a gente tem esse lado bom de trabalhar com essa boa notícia. E como você vê, assim, que os resultados da reconstrução evoluíram nos últimos anos, em termos da técnica cirúrgica? Acho que a lipoenxertia foi uma coisa que impactou bastante. Eu acho que as próteses, antes eram próteses mais vazias, hoje a gente tem próteses com um contorno mais estável, o que gera um formato mais bonito, né? Com menos alteração que a gente chama de rippling, né? E eu acho que o próprio cuidado e o planejamento, quando a gente passou a fazer a cirurgia oncoplástica, onde a incisão da mastectomia já é planejada para ser naquele local determinado, que quando a gente vai ter o resultado final da reconstrução,
vai ser uma cicatriz em T de uma mastopexia. E para as pacientes que passaram pela mastectomia, estão considerando fazer a reconstrução, quais os principais fatores que elas devem levar em conta na hora de escolher como que ela vai fazer essa reconstrução? A escolha do profissional. Bom, se você está procurando, você já encontrou. Se você está nesse podcast e está pensando em fazer a reconstrução, já temos a profissional para você, mas assim, o que ela deve levar em consideração na hora dessa decisão? O ideal é a gente fazer no momento da masté, mas nem todas as pacientes podem. Acabam tendo que fazer isso de uma maneira tardia. É lógico que é sempre importante saber se o médico trabalha com isso, porque hoje praticamente é uma área à parte. Também, assim, quando a pessoa já fez radioterapia, é muito importante você ter em mente que, independente do cirurgião que vai trabalhar com aquele tecido, já é um tecido que tende a ter mais complicações. É uma cirurgia mais desafiadora, é uma cirurgia mais difícil. E então eu acho que é importante entender que é um tratamento, que várias cirurgias terão que ser feitas para que você atinja o objetivo melhor possível. E que mensagem você deixaria para a paciente que está pensando em fazer, que passou pela mastectomia e está pensando em fazer a reconstrução, mas tem ainda algum medo, alguma dúvida do processo? É tanto sofrimento, né? O diagnóstico, a ansiedade, a quimioterapia, às vezes a rádio também. A gente não pode querer menos do que a gente merece. Se você tem sua autoestima resolvida sem a mastectomia, sem a mama, ótimo, sabe? Tem mulheres que fazem tatuagem, convivem com a cicatriz e tudo bem. Mas se isso de alguma maneira afeta a sua vida, a sua autoestima, a sua capacidade de olhar no espelho e gostar de você, tem que fazer. Porque a gente vê como aquilo impacta positivamente na vida das pacientes. E eu adoro fazer reconstrução. É extremamente gratificante. Eu acho que a maioria das pacientes sentem, porque a mama é muito feminina, né? Então, a gente lá lembra que tem ovário, que é mulher? Não! A gente só lembra que tem útero e ovário quando tem cólica, entendeu? Sim. A gente se sente mulher porque tem mama. Então, eu acho que a mama é o que nos caracteriza como mulher.